Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6. A parte A nós lemos: E Jesus vendo este deitado, porque a vida não dá certo, porque não nos levantamos? Nós já sabemos que este homem era paralítico. Não sei se foi por causa de um acidente, se foi por causa de uma outra situação no qual ele acabou tendo essa dificuldade de paralisia, mas certamente ele não havia ou não tinha condições de ficar em pé. Mas eu penso que pelo menos ele poderia sentar enquanto Jesus estava falando com ele. Mas o texto nos mostra claramente que enquanto Jesus conversava com ele, diz o texto, e vendo Jesus, este deitado. Você percebe que às vezes nós não somos muito diferentes desse paralítico. Enquanto Deus está falando com a gente, enquanto o Espírito Santo está se revelando para nós, enquanto Deus quer mudar determinadas situações na nossa vida, nós ficamos deitados, simplesmente ouvindo Deus falar, mas nós não tomamos uma atitude de levantar. Às vezes, esse é um dos motivos que a vida não dá certo para nós, porque não buscamos estar de pé diante das situações da vida. Ficamos prostrados, deitados. E quero que você entenda que há 3 motivos porque você precisa hoje se levantar. Primeiro, porque Deus quer falar contigo. Ezequiel, no capítulo 2, o versículo 1, veja o que diz o texto. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Se você olhar bem e observar no Antigo Testamento, por muitas vezes, quando Deus ia se revelar para os seus servos, ia falar algo, ia manifestar a sua presença, seja para os profetas, seja para os sacerdotes e sumos sacerdotes, seja para alguém no qual Deus escolheu para conversar, esta era uma das falas que Deus tinha normalmente, falando, fica em pé, põe-te em pé. E aqui com Ezequiel não foi diferente. E com você também não pode ser diferente. Se você quer se levantar, entenda uma coisa: Deus quer falar contigo. Então se levante para ouvir a voz de Deus. Se levante diante deste momento que você está vivendo, porque o Espírito Santo tem algo a dizer ao seu coração. Se levante. O segundo motivo porque você precisa se levantar é porque alguém precisa te ouvir. Quando eu olho para Atos, capítulo 8 e o versículo 26, veja o que diz. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Olha que coisa maravilhosa. Deus tira o seu servo, que estava lá no centro de Samaria, evangelizando, pregando a palavra de Deus, e em determinado momento, quem sabe, era a sua hora de descanso, ele estava descansando, mas havia alguém que precisava ouvir a voz de Deus no lugar que não era Samaria, era um lugar deserto, era um caminho que saía de uma cidade e ia para outra. Então Deus chega para o seu servo, para Filipe, e diz, levanta-te, Filipe, põe-te em pé, vai para um local que se encontra deserto, fica neste caminho, e você conhece o restante da história. Ali passaria um eunuco, um alto oficial da rainha de Candace, um homem extremamente religioso, um homem que todo ano ia para adorar em Jerusalém, mas um homem ainda que não conhecia Deus. E como foi que ele conheceu? Através de Filipe, mas foi importante e necessário para que Filipe se levantasse e fosse. Você consegue entender que existe algumas pessoas esperando que você se levante para ir até ela e pregue o evangelho? Então, por que você precisa se levantar? Porque existe alguém precisando te ouvir. Terceiro, por que você precisa se levantar? Porque alguém também precisa ser levantado por você. Eclesiastes 4, versículo 10 diz, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Você percebeu?
que você precisa se levantar para ajudar alguém também a se levantar, porque alguém precisando da sua mão, da palavra de Deus através de você, alguém precisa olhar para você e perceber que você tem forças espirituais, tem unção, tem a presença de Deus na sua vida para ajudar a se levantar de determinadas situações, assim conforme um dia Deus te levantou. Então entenda isso. Por que você precisa se levantar hoje? Porque há alguém que precisa que você também a ajude a levantar-se. Então vamos orar para que Deus te dê todos os recursos e as condições para isto. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por cada vida que está ouvindo esta mensagem, mas eu quero que neste dia, seja manhã, tarde, noite, não sei qual horário que está sendo ouvida essa mensagem, mas porque a vida não dá certo, porque muitas vezes não nos levantamos. Então nos permita levantar hoje, em nome de Jesus. Amém.